Colocando os pezinhos no chão, alinhando a coluna, repousando as mãos com as palmas voltadas para cima, os olhos fechados. Vai inspirando profundo, soltando o ar lentamente. Como se tu inspirasse contando até 3 e exalasse contando até 3. Vai exercendo uma respiração gentil, suave. Vai percebendo que com o passar do tempo não precisa mais contar, que a tua respiração naturalmente já está mais desacelerada. Gentilmente vai levando a tua atenção para as qualidades da tua respiração, observando a temperatura do ar, o movimento do corpo, e vai observando como você está chegando aqui e agora, para esse encontro. E a cada inspiração vai entrando cada vez mais nesse momento, desapegando do que passou, de como foi o dia, desapegando das preocupações, do que ainda tem em aberto para fazer. E a cada inspiração vai se conectando ainda mais com a tua presença. Com o ser e o estar. Que durante o nosso encontro, tu possa ser quem você é. Vai removendo as máscaras, as expectativas, as muletas, as fantasias, as armaduras. Vai removendo a cada inspiração, tu vai tirando o que o outro espera de ti, o que tu gostaria, e vai se permitindo estar aqui sem nada em troca. Vai se permitindo desfrutar da tua companhia, da tua verdadeira companhia. Vai percebendo como é mais leve, mais tranquilo.
E nesse movimento vai aprendendo como ser gentil consigo mesma. Vai sentindo o teu corpo mais descansado, mais relaxado. Na próxima inspiração, inspira profundo, sentindo os pulmões crescendo, o teu corpo se expandindo. E na próxima inspiração, vai observando o teu abdômen, a tua barriga expandindo, não mais o teu peito. Vai sentindo o teu corpo, vai sentindo os teus pés, vai soltando os ombros, vai fazendo movimentos circulares, de trás para frente, de frente para trás. Mexe o pescoço, se alonga, se hidrata. Bem-vinda, Bruna. Vamos lá. Muito bem. Cuidem desse corpício. Esse corpício, ele é muito importante. É ele que nos sustenta, é ele que nos mantém. Quanto mais a gente vai praticando, mais a gente vai ganhando a consciência e conseguindo reconhecer as reais necessidades que ele nos traz. Necessidades essas que vão passando despercebidas quando a gente está no automático. A minha voz, como está aí para vocês? Tá. Se precisar falar mais alto, escrevam ali para mim. Mas tá bom? Beleza. O nosso corpo, ele, ele é muito rico, ele carrega muitas informações. Ele é o nosso aliado durante toda a nossa jornada, chamada vida. Só que muitas vezes a gente atropela. O mental tá tão ativo que a gente só vai. E o corpo fica para trás. Aí esse corpo vai emitir sinais para dizer: opa, opa, não tá dando muito bom assim, não tá indo muito bem. Esses sinais são os sintomas. Pode ser dor de cabeça, cansaço, insônia, dor de barriga, coração acelerado, não é? No meu caso, muitas vezes, quando eu mudo a rotina, sempre vem feridas nos lábios. Se eu mudei minha rotina, mudei a alimentação, mudei o horário de acordar, dormir, pá,
Ele avisa. Então, se a gente entende as mensagens que ele está nos trazendo, é mais fácil para a gente oferecer o que ele realmente precisa. Se a gente segue lá correndo no mental, no automático, dificilmente a gente vai conseguir respeitar esse corpo. E se a gente não respeita o corpo? Nós não respeitamos a nós mesmas. Cada uma aqui tem um ritmo. E muitas vezes a gente é tomada pelo ritmo da sociedade, do que nos dizem de como deveria ser. Acorde tal horário, produza de determinada forma, seja assim, assim, assado, e colha os resultados no final. Não é essa a orientação que a gente recebe? E será que é assim que o nosso corpo funciona todo dia? Será que a gente não tem TPM? Será que a gente não tem alteração hormonal? Será que a gente não tem um dia de hora extra no trabalho? Ou uma aula fora do nosso horário? Então, nós precisamos aceitar a vulnerabilidade de sermos humanas, e nós, principalmente mulheres. A vulnerabilidade das nossas próprias emoções, do nosso próprio corpo, e conhecer o ritmo interno de cada uma. Eu, Rayane, vou ter uma determinada forma, a Fer vai ter outra, a Sandra vai ter outra. Se eu ficar olhando para a Sandra e pensar, meu Deus, como essa mulher consegue fazer tudo isso, eu também quero, e ficar me comparando, não vai dar bom. Me deu uma travadinha. Não vai dar bom. Então, quando a gente fecha os olhos, a gente está diminuindo os estímulos externos, sociais. Não é o que a Fer faz, não é o que a Liane faz, não é o que a Dai faz. Eu fecho aqui, eu me conecto com o meu corpo e a minha mente. E através disso eu conheço o meu ritmo, porque com os olhos abertos eu consigo ver muito fora e eu me perco no externo. E eu deixo de escutar a comunicação silenciosa do interno, que é o corpo, que é o nosso emocional, que são os nossos sentidos, até mesmo os sextos sentidos, aquela sensação de, tem algo errado aqui, que é da natureza feminina e que a gente não valida, né? A gente diz, o que é isso aí? E o quão importante é nós termos isso. Vou abrir os slides para a gente conversar sobre os pilares da vida mindful. Uma introdução, vou mudar vocês de lugar, aqui fica melhor. Uma introdução para vocês aderirem para toda a prática, mas lembrando que durante as práticas é através da minha condução que tudo isso vai estar incluso. Então, quando eu falo gentilmente, a gente já está trazendo um pilar. Quando eu falo, olha para essa respiração como se fosse a primeira vez, outro pilar. Reconhece o pensamento, volta, deixa o pensamento ir, outro pilar. Então, durante as práticas, a própria instrução traz todos os pilares. E por que eu vou trazer eles abertos aqui para vocês? Principalmente para vocês levarem para a vida. Relacionamento, trabalho, dia a dia. Relação consigo, relação com os outros. Para vocês testarem tudo isso aqui, principalmente quando vocês estiverem de olhos abertos, que é o desafio. Porque de olhos abertos nós temos muitos estímulos. Só hoje nós estamos em 8 aqui.
facilmente a nossa mente vai para a colega e vai produzindo pensamentos, vai se distraindo, vai voltando para o dia, vai pensando no amanhã. E cada vez mais a gente vai cultivando a habilidade de foco, indiferente do ambiente que eu esteja ou das pessoas que estejam comigo. Porque eu foco no que é importante ou no que eu preciso fazer, indiferente de quem está ao meu lado. E que essa é uma grande dificuldade que nós temos, principalmente mulheres, que são ensinadas a se preocupar com os outros, que não querem desagradar. Imagina eu desagradar alguém. Imagina eu ser grosseira, colocar um limite, demonstrar raiva. A gente tem uma dificuldade né, em permitir a expressão dessas emoções. Só que são elas que organizam a nossa vida. Se eu for gentil com todo mundo, tem grandes chances de eu ser atropelada sempre. Se eu for gentil com limites de pagamento, exemplo, com horário para entrar na aula, faz sentido? Vir a casa da mãe Joana. Quem sofre com isso? Eu. Mas se eu for firme, mas gentil ao mesmo tempo, eu coloco limites. E é essas nuances que vocês vão colocar, vão compreender, colocar para si e colocar para o externo, né? Colocar nas relações. Mindfulness é a simplicidade em si mesmo. Trata-se de parar e estar presente. E isso é tudo. A gente vai desconstruir as ideias e os ensinamentos que guiaram vocês até aqui. Porque a gente está banhado, imerso ali numa sociedade que nos diz: produz, pensa, faz, vai. E quando a gente vê, meu Deus, falta ar, falta força, falta tudo. Porque a gente entra num processo de exaustão. Faz sentido para vocês? A gente sente isso em algum momento da vida, a exaustão, o cansaço. Cansaço físico, cansaço mental, cansaço emocional. Quando a gente para fazer o cultivo do mindfulness, que é assim, a vida está acontecendo, mas eu tô aqui. E estar aqui, neste lugar, indiferente do que está acontecendo na vida lá fora, é uma grande conquista. Porque muitas vezes nós estamos aqui de corpo, mas a mente não está. Então, nós vivermos o momento presente, nós vivermos o aqui e agora. É coragem, mínimo do desafio, que é o treino, mas que traz muita coisa positiva para cada uma de vocês. Então, a gente vai desconstruir um pouquinho. Qualquer desconforto é natural. Preparem-se para talvez se sentirem desconfortáveis em alguma etapa, no sentido assim, nossa, mas será que isso é possível? Mas será que é verdade? Mas não estou levando muita fé. Natural. As atitudes básicas. Eu trouxe aqui acho que sete ou oito. Depois a gente conta juntas. Mas não mais do que isso. Atitudes importantes, internas e externas para a nossa vida. Primeira atitude que nós conversamos um pouco sobre isso no nosso último encontro, o não julgar. Não julgar a si e não julgar aos outros. O nosso mental, deixa eu só ver aqui. Esse material está na Hotmart, preciso anotar. Esse material estará na Hotmart. Tem alguns desses que estão lá, mas não na sequência que a gente vai trabalhar hoje. Se quiser anotar, pode anotar.
Se quiser só absorver, absorve, porque a aula fica gravada, fica lá disponível. Esses slides eu deixo embaixo da aula, então vai ficar acessível para vocês, tá? A nossa mente, ela não para, né? Não para. A gente consegue controlar pensamentos? Pensamento é pipoca. Pensamento é coração pulsando. Se parar, eu tô morta. Eles não param. E se a gente tentar controlar os pensamentos, a gente entra em exaustão. É que nem eu querer parar meu coração agora. Para de bater, para de bater. Eu vou ficar louca? Não dá. Não dá para nós pararmos os pensamentos, porque é um processamento cognitivo natural. É ele que nos mantém e que nos diferencia de seres humanos, de animais, e é ele que mantém a nossa sobrevivência, a nossa transcendência. Porém, o que acontece? No pensamento automático e no pensamento acelerado que nós temos, em função das demandas sociais, e por que eu trago isso? Porque é importante que vocês entendam que esse pensamento acelerado, ele fala muito da nossa cultura. E que em outros momentos da humanidade, nós não tínhamos pensamento acelerado. Não tinha TV, não tinha internet, não tinha jornal, não tinha uma fonte inesgotável de informação. Se a gente ligar a TV agora, a gente vai ficar depressiva, né? Porque só coisa ruim. Se a gente ligar o rádio, eu tenho que escolher a frequência e a sintonia, porque da mesma forma, capaz de ter Voz do Brasil. Mas da mesma forma, pode vir só informação ruim, pode ser aqueles debates que as pessoas ficam não, para mim não faz sentido algumas coisas e quando não faz sentido eu não consumo. E quando eu vejo alguém consumindo, eu pratico não julgamento. E para mim não faz sentido que as pessoas assistam debates, exemplo, seja do futebol, seja de algum ponto, onde cada uma, nenhuma tem objetivo de melhoria, mas só de ataque. Aí tu vê a televisão, tá ligado? Os caras estão tudo alterado, tudo gritando, tudo. E a galera ali vivendo, assistindo, consumindo aquele conteúdo, né? Então percebe que hoje é muito fácil a nossa mente estar acelerada. Em outros momentos não tínhamos isso. Em outros momentos nós acordávamos e acompanhávamos a natureza. O dia era baseado pelo posicionamento solar. Se eu tinha fome, eu saía caçar. Não precisava ficar fantasiando. Então, hoje nós temos um pensamento muito acelerado pelo que nós estamos, pelo momento que nós estamos vivendo e principalmente pelo excesso de informação que nós temos. Logo, essa mente ela não para, ela está sempre ativa, ela está pensando, projetando, julgando, categorizando. Quando eu falo para vocês sobre o nosso inconsciente, que é a nossa parte mais inacessível, ele tem uma comunicação que não é a nossa linguagem verbal, não é essa fala. Ela é a comunicação visual. Então, é através dos símbolos. Então, o nosso inconsciente, ele está todo momento também sendo trabalhado. Se eu ligo a TV, se eu vejo, se eu falo, tudo que eu consumo está sendo acessado. E o que que isso implica? Implica que quando eu olho para Fer, vou olhar exemplo para os óculos dela, né? Eu vou dizer assim, ai, não, vou começar a pensar, ai, nossa, mas eu sempre quis usar óculos, mas que bom que eu não preciso. Mas eu não gostei desse óculos na feira, ou ai, nossa, como ela ficou linda com esse óculos. A gente sempre vai ter uma opinião, um posicionamento, um julgamento através do automático ou através das experiências que nós tivemos, das crenças que nós tivemos. Talvez para algumas pessoas elas olhem e falem: olha essas loucas aí.
na terça-feira à noite aprendendo mindfulness, porque as crenças envolvidas faz com que eles nos julguem, mas nós, evoluídas como somos, desapegamos do julgamento do outro, assim como não julgamos. Então, o julgamento, ele é um processo natural, ele vai acontecer. Ele acontece. A gente julga o outro, a gente julga as situações e a gente se julga. Quando a gente fala, eu falo de autocobrança, autocrítica, é o nosso auto-julgamento. É eu me dizendo, eu não consigo, eu poderia ter feito melhor, por que que eu não fiz mais? É o nosso auto-julgamento. Colocar intencionalidade para que eu não julgue o outro. Então, quando eu me percebo julgando, respira fundo e deixa que as coisas sejam como são. Quando eu me vejo me auto-julgando, respiro fundo e não me apego àquele pensamento ou àquela identificação. Se faz sentido para vocês, manda. Eu tenho que mexer nisso aqui. Manda um joinha. A Fer colocou que nem na página do Insta de fofoca dos famosos. Deixei de seguir todos. A limpa é necessária. Deixem de seguir e mesmo que for por conveniência ou o que o outro vai pensar, façam isso por vocês. Há um tempo atrás, eu abri e eu comecei a fazer a limpa. Aí algumas pessoas eu ficava, ai meu Deus, será? Será que essa pessoa vai interpretar de que forma? Deixa que ela julgue o que ela quiser. Porque para mim não faz mais sentido consumir isso. Não faz mais sentido eu também não estar próxima dessa pessoa, mas estar acompanhando. E se eu quiser me aproximar dessa pessoa, eu ligo para ela, eu chamo por ela. A limpa. Vai dar o que falar? Pode dar o que falar. Mas é nossa autoproteção. Porque a gente também deixa de se comparar, e ao deixar de se comparar, a gente deixa de se julgar. Porque a comparação é um julgamento. Então, não é necessário julgar, nem julgar o próprio julgamento, e nem julgar a si mesma, e nem tentar modificá-lo. A nossa mente, ela é a caixinha de surpresas, né? Então, muitas vezes, quando a gente se percebe julgando, a gente tenta compensar. Ai, mas por que que eu tô fazendo isso? Não, mas é que ela é tão linda, não, mas é que ela é tão querida. É esse o movimento que a gente precisa deixar de fazer, deixar de alimentar o pensar. É, eu pensei, foi, morreu. É oi e tchau. É oi, você está aqui, percebi a sua chegada, porta continua aberta para a sua partida. Porque quando a gente se envolve com o pensamento, é aí que as distorções e o nosso mental continua. Talvez vocês já tenham observado o quanto o pensamento ele abre e ele não fecha. É quando vocês percebem que passou meia hora e vocês estão ainda ali, sem ter saído do lugar. Pode ser que vocês ainda não tenham observado isso, mas o movimento é ele vem e ele vai. Então, se eu percebi o julgamento, ok, permito que ele passe, tomando consciência que não é necessário. Que eu deixo o outro ser o que ele quiser, porque assim ele me permite, ou eu me permito, ser quem eu sou. Paciência. Assim como estamos em um mundo com excesso de informações, nós nos tornamos impacientes. Impacientes. Ficar no caixa de supermercado, se a senhorinha está pagando a conta, se a caixa é um pouco mais lenta,
ficar na fila do banco, ficar na sinaleira quando ela tá amarela, o tempo natural das coisas, o tempo natural das pessoas, o tempo natural da vida. E a gente fica, não acredito, tá perdendo meu tempo. Por que eu tô atrasada? Por... Tem alguém se identificando. Elevador que demora, tudo. A gente fica extremamente impaciente. E quando a gente tiver mais sintomática, o sintoma mais presente, a gente vai ficar muito irritada. A gente vai ter irritabilidade. Então, se tu observar irritabilidade na tua rotina, vamos respirar, respirar e respirar, para a gente cultivar a paciência. Porque a irritabilidade, ela também vem para um processo mental. Ela pode vir do próprio julgamento. Muitas vezes a pessoa que ela é mais rápida, ela começa a dizer, mas eu já teria feito isso aí. Ela já está julgando, ela já está impaciente e pode ser que ela ainda queira assumir o comando. Deixa que eu faço. E quantas vezes a gente disse, deixa que eu faço, e assumiu que não é nosso. Ou não deu a oportunidade para o outro fazer o que precisa ser feito. E daí, se sobrecarrega, fica cansada, de novo, esgotamento. Isso principalmente nos relacionamentos. Marido, chegou aí. Para o marido sempre. Mas eu trabalho isso em mim. Penso que o elevador, que é só um elevador. Aí eu penso em curtir o momento da espera. Olha a chinelada na cara. Porque a gente se torna impaciente. E o risco da impaciência, ele é muito grande para a gente correr ele. A gente começa a medir os riscos dos nossos comportamentos e das nossas ações. A gente não vai ser perfeita, já sabemos. Ninguém vai viver zen uma vida inteira, 24 horas do dia, 7 dias da semana. Mas a gente tem a possibilidade de diminuir essas intensidades, viver com mais leveza, viver melhor, e logo, no momento que estiver acontecendo, a gente tomar consciência e não reproduzir. A impaciência dentro das relações, ela é o que mais acontece. Impaciência com o tempo dos filhos, com o tempo do marido, e daí a mulher sai fazendo tudo, e o homem? E o homem, deitado no sofá. Aí a mulher olha e desce o cacete no homem, que tá deitado no sofá, que não vê, sem visão, sem iniciativa, sentado no sofá no bem bom. Ou o filho, vem aqui, deixa que a mãe faz mais rápido. A maior demanda é respeitar o tempo do outro. E para isso a gente precisa ter paciência. O tempo da Dai é um, o tempo da Rai é outro. E a paciência permite que eu respeite o tempo dela e que eu também respeite o meu próprio tempo. E que eu faça o que eu posso dentro dos recursos que eu tenho, sem ficar me auto-julgando ou sem ficar julgando o outro. A gente trabalha esse movimento de individualização. O outro é o outro, deixe que o outro seja o que ele quiser, deixe que ele faça o que ele bem entender, porque o meu foco, a minha concentração e a minha energia está em mim, no meu bem-estar, na minha saúde e na minha qualidade de vida. Temos muito tempo para viver, não há pressa. Quando nós falamos sobre o momento presente, nós falamos sobre o agora, sobre um tempo, fora do próprio relógio.
É uma atemporalidade que a gente vive. E cair nessa qualidade atemporal que o agora nos ensina que as coisas elas se desenrolam no tempo certo, no seu próprio tempo. A gente tem como antecipar uma gestação? A gente quer antecipar uma gestação? Ai, nossa, como é que eu quero que essa criança venha em 3 meses? Ninguém quer. Por que que a gente não quer? Agora, por que que a gente quer ficar antecipando tantas outras coisas? Ai, por que eu não fiz isso aqui ainda? Se eu tô andando no fluxo natural, as coisas estão se desenvolvendo no tempo certo. Às vezes eu posso acelerar algumas coisas, ok, mas eu não posso viver 100% do tempo acelerada, porque senão eu nunca vou viver o momento presente. Sabe o que é o momento presente? Sabe quando a gente fez a voltinha no pescoço? Veio o cabelo aqui, eu senti o perfume do cabelo, eu nem sabia que ele cheirava, eu nem sabia que ele tinha um aroma, que o meu shampoozinho seda, tô usando seda nesse momento, meninas. O meu shampoozinho seda, ele era cheiroso. E a delícia que é nós sentirmos o nosso cheiro. A delícia que é nós sentirmos prazer em quem somos. Só que para sentir prazer em quem somos, nós temos que estar presentes. Porque senão a gente está onde nós gostaríamos e não aqui. Nós estamos no que gostaríamos de ser e não no que somos. E se eu estou sempre no que eu gostaria, no que eu gostaria, no que eu gostaria, como vai ser o meu estado de humor? Feliz ou infeliz? Tá fazendo sentido? Esse tempo e essa paciência é desafiadora? Mas é possível também, né? É possível a gente chegar um pouquinho mais aqui, compreender que isso aqui vai funcionar, então deixe que trabalhe sem que a minha total atenção esteja sempre aqui. Então, eu dedico um pouco da atenção para o pensamento, principalmente quando eu estou trabalhando. Eu dedico a atenção para o pensamento quando eu vou conversar com o marido e dizer: agora eu não vou mais assumir as suas tarefas, eu vou deixar que você faça, porque você já é homem, e se você não fizer, você não é homem ainda. Então, vá se tornar, vá fazer o que tem que fazer, vá assumir o teu lugar nesta família, né? Porque muitas vezes é o pensamento das mulheres, mas se eu não fizer, ninguém fará. Mas a gente não tá falando com crianças, né? A criança, sim, a gente tem que dizer, fulaninho. E não é só falar enquanto a criança está assistindo TV, né? Que a dificuldade também é essa. Muitas vezes o adulto vai conversar com a criança e a criança está lá brincando no lúdico. E o adulto falando, vai absorver alguma coisa? Nada. Para falar com a criança, a gente tem que entrar no mundo da criança, se abaixar, olhar olho no olho e ter a garantia de que ela está prestando atenção no que estamos dizendo. Senão são palavras ao vento. E óbvio que não vai escutar. E pro marido a mesma coisa. Vou falar com ele quando tá jogando futebol, quando ele tá assistindo futebol, vai ser palavras ao vento. Só que a nossa mente diz assim: vai lá agora, ele tá de boa. Vai lá e conversa com ele agora. Ele não tá fazendo nada. É uma boa oportunidade. Dele tá mais relaxado, não vai sair briga. É aí que a briga vem. Porque ele não escutou, tu se desgastou, falou, se cansou e depois tem o mesmo padrão de repetição. Então, a gente usar essa paciência em todo esse movimento, paciência com consciência.
Então, vou respirar, vou permitir que o pensamento, que eu use esse pensamento no momento que eu vou comunicar, no momento que eu vou trabalhar, mas depois eu levo essa atenção para os sentidos, quando eu vou tomar banho, para assistir a TV, né? Então, a audição, visão, quando eu for descansar, assistir um filme, quando eu sentar para comer, eu não vou pensar, eu vou trabalhar paladar, tato. E assim a gente vai expandindo além do pensamento, a gente vai indo para todas as outras atribuições do corpo, não só para o mental. Mente de principiante. Opiniões e ideias, elas obscurecem facilmente a nossa capacidade de reconhecer o que não sabemos. Hoje de manhã mesmo vou dar um exemplo para vocês. Eu uso a expressão das jovens senhoras, para as jovens senhoras que estão no despertar, né? E uma pessoa me disse assim: Nossa, mas parece uma coisa de sedentária, de gente velha sedentária. Por quê? Porque é a interpretação que a pessoa tem sobre senhora. E daí, ser jovem é nós novas, sedentárias. Aí eu falei: Percebe o que que isso significa? Que a pessoa tá através das lentes dela, sem saber o que de fato é. E o que que é a mente de principiante? Não sei. O que é jovem senhora? Me conta. É a gente tirar as lentes mentais e a gente poder viver e experienciar. Em vez de falar assim, nunca comi brócolis na minha vida, eu odeio brócolis. É provar. Tem muitas pessoas que têm esse movimento, né? Eu nunca fiz, eu não gosto. É a primeira coisa que tu pede, já provou? Já fez? Não, mas eu não gosto. A mente de principiante é o que nos mantém abertas para a vida. Porque se a gente vai se baseando sempre nas experiências que a gente teve, muitas vezes a gente pode se fechar para a vida. Então, se eu tive um relacionamento abusivo, se eu tive um tombo na escada, se eu tive uma vergonha em determinado momento da vida, eu não vou querer aquilo de novo, então eu vou me fechar. Só que o relacionamento foi com aquela pessoa e na minha versão antiga. Quem eu sou agora? Quem são as novas pessoas que eu vou conhecer? O tombo na escada. Será que é porque eu não estava correndo, porque eu estava atrasada, impaciente? Então, desacelerando e abrindo possibilidades em vez de fechando. Abrir possibilidades é olhar a vida através do olhar da criança, que explora, que vive. As crianças, elas, só de olhar, elas não nos trazem uma sensação de alegria? Quando se fala assim, ai, uma criança, ou a fulaninha vem, ou tá aqui, já não transmite para quem convive com, né? Já não transmite aquela sensação de bem-estar. E a criança, ela faz assim: Mãe, olha aqui o que eu tô fazendo. Como se aquilo fosse extraordinário. Mãe, olha aqui o que eu tô fazendo. Como se fosse: Olha, olha, olha. Tudo de novo que ela tá descobrindo. Quer dizer, ela está em constante descoberta. Para ela, tudo aquilo é muito positivo. A mente de principiante vai nos trazer essa alegria, essa exploração, essa possibilidade de vivermos o bom, o belo. A mente de iniciante, ela é uma atitude, não significa que você não saiba nada, mas apenas que você é suficientemente espaçoso para receber a enormidade do desconhecido. Tem uma pessoa que fala, eu não sei quem é, não guardei o nome, mas é bem conhecida, vocês vão saber.
que aquilo que a gente conhece é uma gota, o que a gente desconhece é um oceano. E muitas vezes a gente fica ali, não, já sei tudo, não, não preciso de mais nada. Ou achando que o que a gente sabe já é suficiente, sem se permitir estar aberta para o que a vida vai nos trazer e o que a vida vai nos ensinar. Se você pensar na beleza e alegria da criança, parte dela advém do frescor da mente de principiante. Leva isso para a vida, isso muda a vida. Muda nós olharmos tudo como se fosse a primeira vez. Olha para o marido hoje de noite, namorado. Quem não tem namorado olha para amiga, né? Fala com uma amiga e fala assim: mas se eu não conhecesse ela, se eu não conhecesse ele, como seria conhecê-lo? A gente dá oportunidade para a pessoa, para a relação, a gente dá uma oportunidade para a vida. Confiança. Confiança. Normalmente a gente não confia. A gente não confia em nós, a gente não confia na vida, a gente não confia nas pessoas, ou às vezes a gente confia em uma pessoa até a ponto de supervalorizar aquela pessoa, sem levar em consideração que ela também é humana e que todo humano é passível de falhas. O que é a confiança, né? Será que a gente pode confiar no que a gente pensa? Quem confia nos seus pensamentos? Ele está dizendo, depende, depende. Muitas vezes a gente não pode confiar no que a gente pensa. Muitas vezes a gente não pode confiar no que sente. Muitas vezes a gente não pode confiar no que vê. Mas, Rayane, como assim? Tô vendo? Tô pagando para ver. E dizem, eu pago para ver. Sabe aquelas mágicas ou as ilusões de ótica? Existe. O ângulo que eu tô olhando existe. Então, se a gente não pode confiar no que pensa, se a gente não pode confiar no que sente, se a gente não pode confiar no que vê, como que eu vou confiar? Ampliando. Porque a gente coloca a experiência só no pensar, só no sentir, só no que está vendo, e o nosso objetivo é ampliar o todo. Corpo, mente, espírito. O que eu estou vendo, o que eu penso sobre o que eu vejo, o que eu sinto, como eu reajo. Pensamento, ele tá alinhado com a verdade, porque muitas vezes a gente se nega a ver a verdade. A vida real, ela tá ali. E a gente, não, não quero ver, não quero. Porque ao vermos, a gente precisa tomar uma atitude. E muitas vezes nós não confiamos que vamos tomar a atitude certa. Como muda se a gente passa a confiar em si, confiar nas atitudes que se toma, na vida que se tem? Tudo muda. Então, a confiança é a gente confiar. Voltamos para o processo gestacional.
Inicia-se uma gestação, não temos controle. Não temos. Tem um tempo a ser esperado. Tem um tempo a ser esperado. Posso passar a gestação inteira desconfiando. Será que vai dar certo? Será que algo ruim vai acontecer? Será? E se? Ou eu posso confiar que de tantos bebês que nascem dentro do tempo, que tá tudo bem, que meu corpo é saudável, que eu tô consciente. Faz sentido para vocês? A confiança, ela é uma escolha, e eu até diria assim, no próprio tempo divino. Quando eu tô me sentindo insegura, eu confio que tem algo junto, tem algo maior. Ou eu confio em mim, ou eu confio na força da natureza. Que dia após dia o sol, tá? Viramos lá o Apocalipse 2000, sei lá que eu não era, que havia o Apocalipse. Foi uma virada de ano que, meu Deus, tá predestinado que agora sim é a morte da humanidade. Dia após dia o sol nasce, vem chuva, faz frio, faz calor. A vida. Dia após dia, a vida. E eu passo a confiar na própria vida e nas minhas habilidades em viver. Talvez seja importante desenvolver mais intimidade com o que revelam, com o que se revela, né? Se estivéssemos em sintonia com elas. Corpo, mente, sentidos. Então, eu estou sentindo uma ansiedade, mas o que que essa ansiedade quer me dizer? Estou sentindo medo, mas daí eu olho para a realidade. Esse medo, ele é real ou irreal? Ele é real ou imaginado? Qual o meu, eu estou segura nesse ambiente ou não? Posso me arriscar sim ou não? Intimidade é não julgamento de quem se é, não julgamento do que se pensa, não julgamento do que se sente. Explorando o que se sente como se fosse a primeira vez. Que emoção é essa? O que que ela me traz? Como ela se manifesta no meu corpo? Como eu reajo a essa emoção? Intimidade consigo. Quando nós temos intimidade conosco, a gente confia. E daí é aquele sexto sentido que eu comentei. É o momento que a gente, opa, tem um conjunto de fatores aqui, todos trazendo informações importantes. Não esforço. Viemos de uma sociedade que está nos dizendo que temos que ir fazer, se esforçar, conquistar. A gente tem uma crença de que as coisas só vêm através do esforço. E aí a gente deixa de valorizar a nossa própria essência. Não é o que tenho, é o que sou. E o que sou me leva a ter. Quando eu trabalho não esforço, é isso aqui, ó. Tô respirando. Tô me esforçando para isso. Uh-uh. Confio. A natureza tá a meu favor. A natureza tá me trazendo o que eu preciso de forma atemporal, porque não é de acordo com o meu tempo mental, é de acordo com o tempo da própria natureza, o tempo das coisas. E o não esforço não quer dizer que nós vamos ser passivas. Só quer dizer que nós temos uma consciência presente ali. Então, na meditação, não existe um lugar para ir. A gente não vai meditar para relaxar. A gente vai meditar para entrar em consciência, para viver o momento, para entrar no agora. Então, não temos um lugar para ir, nada a fazer,
nada a alcançar, a gente se limpa das expectativas, dos desejos, das cobranças, e a gente viver isso aqui, que seria quem somos. Então, nada a alcançar e poder ser bem, acho que é pode, gente, desculpa aí. Pode ser bem estranha e misteriosa para o nosso temperamento esforçado e a nossa necessidade de estarmos sempre melhorando. O não esforço está ligado à qualidade atemporal do momento presente, que se chama agora, e envolve perceber que já está aqui. Não existe lugar a ir, porque o único plano é estarmos conscientes. Não tem outro lugar a se estar senão aqui agora. Não tem outra coisa a se fazer a não ser ser. Aceitação. Aceitar é uma das coisas mais difíceis do mundo. Quem concorda? Levanta a mãozinha. Aceitação. A gente tem uma dificuldade tremenda de aceitar as coisas como são, porque o nosso mental tá ligado. Então ele quer que seja diferente. Ele quer que seja como eu quero que seja. Eu quero que o outro seja o que eu espero dele. Eu quero que as coisas aconteçam no tempo que eu quero que aconteça. A aceitação é desafiador, mas aceitação é nós nos tornarmos jovens senhoras. É nós sabermos que não controlamos nada além da nossa resposta às situações que a vida nos apresenta. Pode cair uma tempestade lá fora. Eu posso brigar ou eu posso aceitar. O que nos leva ao adoecimento psíquico, emocional, físico, ao esgotamento, é a não aceitação das coisas. Eu não aceito que minha mãe seja como é, eu não aceito que as coisas sejam como são. Tem a vida por si só, ela é linda, ela é bela, mas ela é imperfeita. E se eu ficar brigando com a imperfeição da vida, quem vai sofrer? Eu. Então, aceitar é uma das coisas mais difíceis do mundo. Significa perceber que as coisas são e encontrar meios sensatos de se relacionar com elas, para depois agir do jeito que for apropriado e com base na clareza e na visão. A aceitação é uma expressão de sabedoria. Será que eu consigo aceitar as coisas do jeito que são? Será que eu consigo aceitar as coisas do jeito que são agora? Gente, a aceitação é o que a Bruna trouxe na outra sessão, lá no Body Scan. Cabeça a milhão, querendo que. Tá, mas ainda tá aqui, mas por que que não tá na cabeça? Por que que não termina esse negócio? É a gente tentando mudar as coisas o tempo todo. E quando eu tento mudar o que é, quem é que vai sofrer, meninas? Se eu tento mudar a Fernanda, quem é que vai sofrer? Eu vou sofrer porque não vai mudar? E se ainda eu levo o sofrimento para ela? Porque ela não vai se sentir aceita e amada do jeito que ela é. Ela vai dizer, não tá o suficiente, não é o suficiente. Se eu quiser mudar uma característica da Daiane, o que que eu me torno? Controladora. Não, tu tem que fazer.
E o que que ela recebe dessa relação? Não aguento mais a Rayane, gente. Só quer me mandar, só quer me mudar. Aceitar o outro, aceitar os fatos, aceitar as coisas, aceitar para que eu possa mudar em mim. Eu não mudo o outro, eu mudo como eu me relaciono com o outro. Eu paro de brigar com fatores que não vão trazer retorno nenhum e eu coloco só a energia naquilo que vai trazer um resultado. Isso é muito importante. Faz sentido para vocês? Opa, volta aqui, aqui. Eu quero ver o aceitar a si mesma. Existe um paradoxo que fala que quando eu me aceito como sou, é aí que eu mudo. E esse eu sei, porque esse é do Jung. Quando eu me aceito como sou, é aí que eu mudo. Quando eu paro de colocar o mental, expectativa, desejo, comparação, e eu olho e falo, ok, humana, humana. Humana, mas essa característica aqui não tá tão legal, porque tá me fazendo sofrer. Abracei a minha dor, acolhi a minha dor, mudei. Como seria aceitar as pessoas que estão ao meu lado do jeito que elas são, sem querer ficar mudando, sem querer ficar controlando? Vamos pensar, pensa agora uma pessoa que vocês têm um relacionamento desafiador. Pode ser do trabalho, pode ser em casa, pode ser de qualquer lugar. E tenta olhar para essa pessoa como tu olha para ti. Uma mulher que cansa, que trabalha, que se desenvolve, que está buscando o melhor para si, que erra, que se irrita de vez em quando. No fundo, nós somos todos e todas iguais. Quando eu aceito as minhas imperfeições, eu aceito isso no outro também. E se eu aceito essa pessoa como ela é, quer dizer, eu deixo de colocar a minha energia de vida nessa relação e eu deixo essa energia de vida à disposição para minha vida. E quando eu faço esse movimento, percebe que todos esses pilares eles estão interligados? Porque daí eu permito que o outro seja, eu tenho paciência, eu aceito no outro e em mim não. Será? Será que tu só não tolera no outro? É diferente aceitar do que tolerar, né? Às vezes eu tolero no outro, pela boa convivência, ou porque é uma pessoa tão próxima que, meu Deus, imagina o nosso inconsciente, gente. Vamos pensar, eu posso não tolerar em mim, não aceitar em mim uma característica que é da minha mãe, mas nela eu tolero, porque é minha mãe. Fazer o quê? É a mãe. Imagina brigar com a mãe no nosso inconsciente. Então, muitas vezes eu tolero no outro, tolero quer dizer que vai ser gatilho para coisas maiores, porque é só uma camada da não reatividade.
mas que aqui embaixo, será que realmente eu aceito? Será que eu realmente tolero? É de se pensar, porque as nossas aceitações, elas estão inteiramente ligadas com as nossas identificações. Se eu aceito no outro, quer dizer, eu me identifico com isso, então eu aceito para mim também. Talvez, talvez tu permita, né? Talvez tu permita que o outro seja mais falho, que o outro erre, mas tu não se permita. Talvez tu tolere que o outro erre, mas mesmo assim é difícil aceitar o erro. E se a gente parar para pensar, é difícil, né? Quando alguém erra, entre aspas, mas quando alguém tem um comportamento do qual a gente se sente desconfortável. É difícil, não é? A gente falar, tudo bem, essa pessoa errou, eu permito, eu deixo que ela erre, sem que isso fique aqui sendo ruminado por mim. Sem que eu fique, o que que eu fiz para ela? Será que ela não gosta de mim? Será que ela tá chateada? Sem que eu fique ruminando. Mas vou deixar esse exercício para vocês. Pensou nessa pessoa? Olha para essa pessoa como você olha para si, como um ser humano. E tenta colocar o processo da mente de principiante para conhecê-la novamente, dando novas oportunidades, desapegando das experiências do passado, abrindo possibilidades do oceano, sem resumir a pessoa ao gota que vocês viveram, abrindo possibilidades para novas experiências, aceitando o que ela te trouxer. O aceitar, meninas, isso é muito importante, prestem atenção. O aceitar tem aqui uma pessoa, então, que eu não me dou muito bem, mas ela é muito agressiva. E eu não me dou muito bem com ela porque ela é agressiva. Vou me aproximar dela dizendo, ok, ela é imperfeita. Ela é agressiva, mas eu, sei lá, tenho alguma coisa que é ser melhorada também. Vou para a relação com a mente de principiante. Não conheço, vou conhecê-la. Levo uma chapoletada, levo um coice. Saio da relação com um machucado. Quando a gente fala de aceitar, não quer dizer que eu vou ficar passivamente dentro da relação. Quer dizer que eu paro de tentar fazer as pazes, quer dizer que eu aceito que esse outro seja grosseiro mesmo e que eu não quero esse tipo de pessoa para mim. E a aceitação faz com que eu me afaste. Então, a aceitação é permitir que o outro seja, sem eu ficar colocando energia para controle, para mudança, sem eu ficar remoendo ela. Eu permito que ela seja assim e eu vou viver a minha vida assado. Eu não fico tentando fazer com que o outro seja o que eu quero que ele seja. Eu aceito a Liane e sigo a minha vida do jeito que eu quero. Faz sentido? Ou aceito que esse outro possa ser imperfeito, deixo de tentar controlar porque a característica dele não me traz, não me faz mal, não me traz algo adoecedor. Então, exemplo, eu odeio futebol. Eu não gosto de futebol. Eu acho que dentro de um estádio de futebol são todas pessoas inconscientes reproduzindo suas piores versões, porque vão para xingar, vão para brigar, vão por uma identificação e um fanatismo pelo clube. Não vão, não vão, né? Não vão para curtir aquilo com amor, com prazer. Não todas, mas se a gente olhar, 80% da galera tá xingando o juiz que tá trabalhando, xingando o futeboleiro ali, me fugiu o nome do profissional,
Jogador. Gente, sou tão, né? Eu sou tão alheia que eu não sei nem o nome do cara ali do futebol. Treinador, o próprio jogador, percebe? Então, assim, eu vou lá pra ficar xingando outra pessoa. Eu vou lá pra xingar? Eu vou lá pra brigar? Ou eu vou lá pra sair de lá e falar mal do meu time? Gente, essa não é a humanidade que eu quero pra nós. Não é a humanidade que eu quero. Deixa que o outro erre o passe, deixa que o juiz erre, porque é um ser humano, deixa que um time perca, porque a gente sabe que vai ter um lado que vai sair perdendo, pode ser o meu, pode ser o do outro, deixa que a vida seja como é. Faz sentido que isso torna a gente totalmente animais? A gente vai lá e coloca o nosso pior e briga, e xinga, e fala mal, e sai de lá e fica a semana inteira falando aquilo. Deus o livre, já passou? O jogo acabou, aí tu liga a TV, estão falando comentário do jogo. Tu liga o rádio, estão fazendo comentário do jogo. Estão se criticando, né? Não, né? Então eu não gosto. Eu assisto? Não. O Dudu assiste? Dudu é meu companheiro, para quem não sabe. O que que vocês acham? Vocês acham que é proibido futebol nessa casa? Eu falo, ninguém vai assistir futebol aqui nesse domicílio? Ou ele assiste o futebol dele lá, enquanto eu tô fazendo uma coisa aqui? Eu aceito. Faz sentido o que é essa aceitação? Eu aceito que o outro seja. Se o que ele é me faz mal, eu me retiro. Se o que ele é só ele, mas aquilo não muda a minha vida, é uma preferência dele, eu respeito. Eu vou até interromper aqui para gente se olhar. Prestem muita atenção e anotem. Quem tiver com papel e caneta. A aceitação é: eu aceito que o outro seja o que ele é. Se o que ele é me faz mal, eu me retiro. Se o que ele é uma característica dele, mas não traz nenhum dano para mim, eu respeito. Assim como para ele assistir futebol é legal, para mim meditar é legal. E ele tá dizendo ninguém vai meditar nessa casa. Não. Tanto que o combinado, eu vou assistir o futebol hoje, tu vai fazer tuas coisas. Ok. A gente para de querer ficar mudando todo mundo o tempo todo. A gente para de ficar colocando energia vital, energia de vida, aonde não cabe. Se volta e meia a gente tá dentro do carro, é um jogo importante, porque ele vai me dizer que é um jogo importante, ok? Pode ligar ali o rádio, tu vai escutando o teu negócio, eu vou olhando a paisagem, tomando meu shima, ok? Eu aceito. Se eu tiver fone de ouvido junto, coloco meu som no celular, ok? Respeito. Porque senão a gente fica aqui, ó, de frente, inacessível, encontrando confusão, briga desnecessária. E quando não dá para evitar? Me dê um exemplo do que não dá para evitar. Porque eu não evito o que o outro faz, mas eu evito a minha resposta. É um exemplo, a convivência com a pessoa e age de forma que não aceita e machuca. Guarda isso para a gente abrir o espaço de conversa depois, pode ser? Daí tu traz pra gente olhar, pode ser? Anota aí.
que seria essa convivência com a pessoa que age de forma que você não aceita isso e que te machuca? Aceitando? Será que machuca mesmo? A gente olha com a mente de principiante. Eu posso, percebe? Vamos usando o exemplo do futebol. O exemplo do futebol. Eu discordo. Eu não gosto. Se eu ficar dentro, me machuca. Se eu ficar 5 minutos, meninas, na frente da TV, eu fico louca. Eu começo a ser reativa. Eu começo assim, esses caras não vão parar de falar mal das coisas? E daí eu me vejo, eu me torno o que me machuca. Eu me torno a crítica do crítico. Faz sentido? Eu começo assim, olha esse apresentador. Exemplo, tem um que se chama não sei o que Neto, acho que é só Neto. Ele é terrível. Aí eu começo, olha esse cara. Eu começo a criticá-lo, porque ele tá criticando e metendo pau em todo mundo. Opa, opa, eu tô me tornando a própria agressora daquilo que eu não concordo. Sai daqui, sai da TV. Eu me levanto, vou para outro ambiente. Me machuca se eu ficar ali. E se eu não ficar? Me machuca porque eu me torno disfuncional naquele ambiente. Eu me torno disfuncional. A Fê, eu sei tudo porque o Ito assiste muito. A maioria dos homens, né? Mas eu sou neutra. E quando me incomodo, também saio. Mesmo assim, guarda pra gente falar depois. Daí tu pode trazer aqui um exemplo pra gente pensar juntas, tá? Guarda aí contigo. Porque falta só mais um pra gente finalizar aqui. Então, o aceitar, ele vai nesse lugar. Eu aceito que existe o futebol. Eu posso comprar essa guerra pra mim e falar assim, posso comprar essa guerra e falar, futebol não faz sentido, as pessoas não estão agindo lá de forma consciente, é a manifestação inconsciente das pessoas, assim como eu posso falar, carnaval, manifestação inconsciente das pessoas. Eu vou brigar com algo que é cultural? Eu não tenho controle sobre isso. O que me resta aceitar. Eu aceito. É cultura. Aceito. Aceito para não sofrer e não abrir em mim algo disfuncional. Porque esse assunto em especial, né? Discordo dos salários em função da desigualdade, em função da qualificação. Tu ter a habilidade não quer dizer que tu tem, né, habilidade, competência, mas aí a gente vai contra todas as regras da nossa sociedade. A gente fala que as pessoas podem se desenvolver, que elas não nascem com uma habilidade inata, e isso é o que define a vida delas, né? A gente não nasce. Tipo, ok, Neymar nasceu com uma habilidade, mas a gente, na grande maioria, não nasce com uma habilidade, a gente desenvolve isso ao longo da vida. Então, só porque ele nasceu e ele é bem remunerado, isso continua alimentando uma visão social de que ou tu nasce daquela forma e é bem-sucedido, ou você não será bem-sucedido. Então, para mim, o futebol ele alimenta muitas distorções e disfunções sociais. Há quem olhe para o futebol e fale que é a única fonte de alegria do ser humano. Isso para mim é profundamente doentio, só que nem vou entrar muito aqui. Verdade, Raine, tinha pensado nisso. Não vou entrar muito aqui porque isso é pauta de discussão. Mas, entende? Se eu ficar colocando minha energia brigando com quem assiste, mata onde, Senhor? Se a gente colocar a nossa energia em algo que é muito grande, que é maior do que nós, se eu brigar com o Dudu que assiste futebol, a vida dele vira um inferno, a minha também. Se eu brigar com qualquer pessoa que assiste futebol, se eu brigar com qualquer pessoa de qualquer partido dizendo assim, mas por que que tu é desse partido?
É uma energia gasta desnecessária. Eu aceito porque eu não vou mudar. E eu volto para mim e trabalho em mim e trabalho nas minhas crenças e no meu compartilhar dentro da minha esfera. Esse é o aceitar. Nossa, política eu odeio. Ai, esse futebol. Até o futebol veio para o nosso debate. Ou então o videogame. Aqui, ó, é que agora a gente pegou todos os pontos dos masculinos, né? O masculino é videogame, futebol, política. A gente tá falando do masculino. E do nosso feminino, mulheres, nós, que vivemos nos comparando com a outra, criticando a outra. A outra tá lá perfeita, linda e maravilhosa. A gente vai encontrar o quê? O defeito. É para não aceitar que ela seja linda e maravilhosa. Vai dizer que quem nunca fez isso? Quem nunca? Na academia passa aquele mulherão lá e tu fala, nossa, mas olha essa mulher. Não, mas ela é vulgar. Não, mas tem uma celulite ali que eu tô vendo. Olha ali, eu tô vendo uma celulite. Ela não é perfeita, ela tem uma celulite, gente. Fez plástica. A gente coloca isso para não aceitar o outro, ou para não aceitar a qualidade do outro, a habilidade do outro, a beleza do outro. Eu vejo uma mulher com os cabelos lindos e maravilhosos, eu penso, ah, mas é que ela foi no salão. Aceita o cabelo lindo e maravilhoso. É bem aquela expressão popular. Aceita que dói menos. Aceita. E elogia, porque daí se a gente elogiar o outro, a gente cura em nós. E a gente aprende a receber elogio. E a gente aprende a ser aceita como somos. Vou abrir de novo aqui enquanto a Bruna digita, para a gente ir para o nosso último. Aceitação, compreendidas? Desafiador, mas possível, né? Trabalhar em nós, sempre em nós. Acho que a Bruça veio para mim, a mensagem. Sim, eu desconfigurei tudo, mandei Se a só Fer pra tiver Fera no e note, copia e desisti. cola aí para nós. Último desafio, mas pilar consciente para uma vida consciente. Desapego. Desapego do bom, desapego do ruim. Porque a gente vive apegada. A Bru disse, não come nada. Não é feliz. Ai, a nossa mente, gente, é sério. A nossa mente, minha mulher linda, maravilhosa. Coitada, não tá comendo, não tá sentindo prazer. E o prazer dela tá no mostrar o corpo, talvez. Não é isso? A nossa mente, ela tá sempre, observa, ela tá sempre produzindo pensamento, produzindo julgamento. Deixa passar. Deixa a outra lá, deixa nós aqui, deixa as coisas serem, aceita. É bem esse movimento mesmo. Porque a nossa mente vai estar sempre projetando algo. O nosso objetivo aqui é cada vez mais observarmos isso, mas lidarmos com fluidez. Fluir com a vida. Não ficar ali, estado sólido. Nós somos água, mas a gente pode estar no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. Desapego é deixar estar. Trata-se de não se identificar e não se apegar a resultados, deixar de ansiar tanto por aquilo que queremos, não se apegar ao que mais detestamos, que é o exemplo do que a gente falou agora, tá lá 99% de beleza, a gente olha para 1% para colocar algo ruim. A gente fica apegada ao negativo, apegada à coisa ruim. E não se apegar ao que mais detestamos, aquilo que nos desperta aversão, que é o nosso apego negativo. E ela é o desapego, né, é imediatamente libertador,
Quanto mais nos desapegamos, mais profundo é o nosso bem-estar. Nós somos seres humanos ruminativos, vivendo do que o outro nos fez, vivendo do que o outro nos fez, vivendo do que o outro nos fez. Ah, mas a minha mãe me fez isso. Ah, mas o Dudu assistiu futebol no domingo de tarde. Ah, mas aquela lá tem a celulite. Solta. Passou, viveu, passou. Olhou, tu já tá em outro momento. Desapega do bom, desapega do ruim. Eu trabalho meu desapego do bom, porque eu sou taurina. Eu gosto de prazeres, eu gosto de conforto. Então, às vezes, eu entro numa zona de conforto que ai, a minha vida tá tão boa agora. Eu não quero mudar. Só que a vida muda. Hoje eu tenho 30, 27 de abril eu terei 31. A vida muda. As estações do ano mudam. A gente muda. Se eu ficar pegada, 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 eu não vou viver. Da mesma forma, porque daí eu fico apegada ao passado, porque eu não tô aberta para o novo. Se eu ficar apegada a um prato de comida, não, eu vou naquele lugar só para comer aquela refeição. Eu não vou conhecer lugares novos. Eu não vou provar coisas novas. E se eu ficar apegada ao negativo, ao que me fizeram de ruim, à mágoa, ao ressentimento, eu também vou estar fechada para a vida e fechada para o novo. O meu, e eu tenho ascendente em escorpião, mas a ver escorpião, e a gente fica ali. A cara da Liane é ótima. Percebe que o apego, tanto bom quanto ruim, não é saudável. Não é saudável. Porque ambos me impedem, escorpião são terríveis, porque ambos me impedem de viver. Hoje, 20h35 aqui agora. Amanhã é outro dia. Quando a gente encerrar, somos outras. A transformação, os ciclos são constantes. Estar aberta para o novo é o melhor que a gente pode oferecer para quem somos. Desapego das dores do passado, das dores que me causaram. Faço um despertar para trabalhar o desapego das dores, para curar a criança e venho aqui me abrir para a vida. Eu, Rayane, nesse momento, trabalhando o desapego do meu conforto desse instante para viver uma vida diferente, para viver o novo. Eu já conheço isso. Pode chegar um momento que a gente enjoe. Enjoei. Pensa numa relação, quando a gente se acomoda dentro de um relacionamento. Enjoa da pessoa. Mas a gente está sempre aberta dentro da relação para o novo. Para conhecer o parceiro, para conhecer o momento de vida do parceiro, para quem tem filhos, para conhecer os filhos no novo momento de vida deles. Antes com 3, agora com 4, depois com 10, depois com 30. É desafiador, mas é a beleza da vida, ver a vida passar. E viver essa vida passando, não só vê-la passar. Porque quando a gente está no mental, a gente só está vendo a vida passar, sem vivê-la, sem viver a vida. Faz sentido que a gente está aqui para viver, viver as experiências, e não é viver o mental, é viver aquilo que a gente falou, criando intimidade com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu sou, com quem eu sou, com quem eu me torno.
criando intimidade com quem se é, com as experiências que a vida traz. Faz sentido? Se a gente desapega, é mais fácil viver o novo. Se a gente se desapega de falsas ideias de quem somos. Ah, porque as pessoas me conhecem assim. É tudo com amor. Mas se a gente se apega àquilo que está interno, né? As pessoas me conhecem assim. As pessoas me conhecem, exemplo, eu, Rayane, não dava chinelada em ninguém, né? Meu Deus, trabalhar uma consciência com alguém. Não, vamos só ser gentil, só receber, só receber. Se eu fico na minha versão antiga porque as pessoas me conhecem daquela forma, eu morro lá. Tem uma expressão que diz que ou a gente está vivendo e se transformando, ou a gente está morrendo. Então, este movimento, percebe, é desafiador para nós colocarmos tudo isso em prática. Uhum. Mas ele é possível, não é possível? Tudo que eu falei aqui é impossível? Essas chineladas, né, que chegaram ali. Em algum momento veio, nossa, isso aqui é impossível. Ou veio tipo, eu poderia estar fazendo diferente, porque se eu levar uma chinelada, quer dizer, acorda, poderia estar fazendo diferente e não tô, né? Eu hoje, deixa eu ver aqui, eu hoje, que em uma festinha de meninas, todas vão fazer um boné. E eu não gostei. E eu acho que sou a única que não vou fazer. Tão libertador dizer não do que ficar com um boné feio. Aham. Esses dias, eu vou pegar 5 minutinhos só para compartilhar, porque eu acho que cabe aqui para nós, com o que a gente está construindo agora, né? Mas esses dias, uma amiga né, compartilhou dizendo: Ai, Rayane, nós somos madrinhas de uma festa, né, de casamento, e as madrinhas se reuniram para dar um presente, e o orçamento ficou acima do meu, eu me senti inferior, mas eu fiquei ali. Aí eu falei: mulher do céu. Se tu se sentiu inferior e ficou ali, tu tá alimentando a tua ferida da inferioridade. Tu tem que sair dali. E por que que eu compartilho isso? Porque eu já fiz isso. Uma vez num casamento, as madrinhas estavam lá, super poder aquisitivo. Cara, não era a minha realidade do momento. E olhar a realidade e ver a verdade, aceitar é o que nos faz mudar. Porque enquanto eu senti a ferida da inferioridade, mas eu não voltei para o meu lugar dizendo, não é a minha condição neste momento de vida. Porque eu não estou falando que eu sou menos do que alguém. Eu estou dizendo que neste momento de vida eu não tenho estes recursos financeiros. Faz sentido? Neste movimento aqui, é um movimento que eu aceito a verdade e é aqui que eu mudo. Porque é aqui que eu tenho o aprendizado de dizer, ok, qual a minha realidade e como eu mudo ela. Agora, se eu venho aqui e ocupo um lugar que não é meu, que é da minha dor, eu vou sair daqui, gente? Nunca. Não vou sair. Porque para todo mundo que vier, eu vou me sacrificar para caber, para caber, para caber, para caber, para caber. Enquanto eu couber na minha dor, eu não vou caber na minha própria vida. Não vai ter espaço para mim viver a minha vida. Quando usa a expressão máscaras, é essa dor aqui, de não dizer para o outro a minha verdade. Isso não me torna melhor, pior, inferior, não. É só a minha verdade nesse momento, a minha condição nesse momento. É desafiador a gente usar esse lugar? É, mas é a melhor solução para a nossa vida.
Semana passada, mandei para as meninas do Despertar. Queria ter gravado as aulas novas. Neste momento, minha vida tá uma loucura. Não sei o que tá acontecendo. Tá bem louco mesmo, assim. Demanda de trabalho e eu sozinha e eu, opa, comecei aqui, fui lá pra dor e comecei assim, gente, o que que elas vão pensar se eu não colocar minha aula nova? Mas quem criou que queria aula nova? Eu queria gravar uma aula nova. Quem que criou isso? Raiane criou. O que que elas vão pensar se eu não criar uma aula nova? Fiquei um dia aqui. Eu comecei a me sentir mal. Falei, nossa, tá muito estranho isso. Que emoção é essa? O que que tá acontecendo? Opa, volta. Meninas, sou humana. Tinha a expectativa de criar uma aula nova para vocês. Não vou atender essa expectativa, que é minha, nem é de vocês, que é minha. Não vou atender essa expectativa nesse momento. Volto para minha realidade. Quando eu volto para essa realidade, eu falo: opa, Rayane, se tem muita demanda de trabalho chegando e você é uma só, ou você contrata uma equipe, ou você fecha as portas para as demandas. Qual a sua escolha? Se eu fico aqui, o que que acontece? O que que vão pensar? O que que vão achar? Não vou poder mostrar minha vulnerabilidade. Não dou conta, não dou conta, não dou conta, sensação de incapacidade. Eu vou ter a clareza de ocupar esse lugar? Eu vou ter a clareza de tomar uma decisão assertiva e funcional? Então, a verdade, a aceitação, a mente de principiante, todos esses pilares fazem a gente voltar para cá, porque a nossa mente nos leva e a gente volta. E a nossa mente nos leva de novo e a gente volta. E vai e volta. Até que a gente passa a ocupar mais tempo aqui e menos tempo lá. Eu falei que foi um dia. Foi um dia que eu comecei a falar: o que eu estou sentindo é estranho. O que eu estou sentindo não tá normal, não. Até a gente criar a intimidade, passar menos tempo nas disfunções e passar mais tempo na nossa essência. E a gente entra de boa, nem tinha percebido. Percebe? Esses são os movimentos, os pilares para vocês levarem para a vida de vocês. Me estendi mais do que eu gostaria nos pilares? Me estendi, mas é o que é. Aceitação. Era importante para esse momento. Então agora vamos praticar. Vamos praticar tudo que a gente veio falando até agora. Nós vamos praticar aqui para levar para a vida, para levar para os relacionamentos, para levar do aceitar o outro ou aceitar a si mesma. E aceitando que a gente muda, aceitando os nossos pensamentos negativos, a nossa visão distorcida, aceitando a verdade que a gente muda. Porque senão eu fico na fantasia, no medo, na disfunção, e nada muda. Quanto mais tempo eu passo lá, mais risco eu tenho. Então vamos lá. Pezinhos no chão. Anotem se tem dúvidas ali também. Anotem no caderninho para depois a gente conversar sobre. Se lembrar também, ótimo. Não tem problema. Ainda tem uma primeira, nem água eu tinha tomado, gente. Pés no chão. Vai alinhando a coluna.
gentilmente repousando as mãos, com as palmas voltadas para cima. Vai gentilmente lembrando dos princípios que nós trabalhamos, do não julgamento, da mente de principiante, da paciência, da aceitação, do desapego. Vai trazendo tudo isso para esse momento, para o teu relacionamento interno. Vai trazendo isso para a tua intimidade. Aprendendo a se relacionar consigo com mais respeito e amorosidade. Fazendo esse movimento de dentro para fora. Então, gentilmente, vai levando a tua atenção para a respiração. E vai levando a tua atenção com a melhor qualidade possível para o inspirar e para o exalar. Vai abrindo mão do controle, vai abrindo mão do julgamento, vai apenas observando essa respiração. Permitindo que ela seja como ela é. Não precisa se esforçar. Percebe como ela ocorre de forma natural no teu corpo, na tua vida. Mas que através da atenção tu traz a intencionalidade de observar. Observar os teus estados internos, emocionais e mentais. Conhecendo a si mesma. Então vai explorando com curiosidade, como se fosse a primeira vez que tu estivesse respirando. Quais são as sensações presentes nesse momento? Quem sabe, gentilmente você possa ir nomeando. Nomeando as sensações que estão presentes aqui e agora. São apenas sensações desse momento, nada mais do que isso.
Talvez os teus pensamentos, eles divaguem. E ao notar a presença deles, através da respiração, tu vai trazendo a tua atenção de volta. É natural que a mente esteja ativa. E ao perceber o movimento da mente, gentilmente tu vai repousando a atenção na respiração. Observando com curiosidade cada momento, cada inspiração. E assim como você nomeia sensações que surgem, você também pode ir nomeando o processo mental. Mente pensando, mente fantasiando, e gentilmente trazendo a atenção de volta, sem expectativas, sem desejos, apenas estando presente aqui e agora. Gentilmente observando os movimentos da mente e trazendo a atenção de volta. Mas agora, expandindo a atenção, como se o ar que entrasse fosse se espalhando pelo corpo, trazendo a consciência corporal. Vai expandindo a tua atenção para o corpo inteiro. Quais são as sensações presentes nesse momento? Vai explorando
a integralidade do teu ser, desde a ponta do dedo dos pés até o topo da cabeça, explorando com curiosidade o que surge momento a momento. Vai observando a temperatura do teu corpo, as reações internas e as percepções externas. O peso do corpo na cadeira, o toque das mãos, vai percebendo as sensações que chegam e, na ausência de sensações, vai mantendo a tua atenção a cada inspiração, mantendo a postura da aprendiz. Se mantendo presente e desperta para tudo que surge, instante a instante. Sem julgamento, vai criando intimidade com o ser e o estar. Vai criando a intimidade com a impermanência da vida, dos pensamentos, das emoções, das sensações. Ao notar que o pensamento divaga, e entendendo, aceitando que esse é um processo natural, na próxima inspiração, com gentileza, vai trazendo a atenção de volta para a exploração do corpo. Sentindo o peso
sentindo o espaço que você ocupa, movendo as mãos, movendo os pés. No teu tempo, aí abrindo os olhos. Me empolguei agora.